Quando sofremos uma perda, vivenciamos uma série de reações e sentimentos que envolvem respostas emocionais, cognitivas e comportamentais. É o chamado luto. São reações naturais e esperadas, e esse processo precisa ser vivenciado para que as transformações necessárias sejam efetivadas. Como viver o luto é tema do De Bem com Você de hoje. A Bianca perdeu o avô materno na infância e o sentimento que envolve a ausência permanente de uma pessoa querida precisou ser assimilado por toda a família. Foi um processo difícil, né? Vi o sofrimento dos meus familiares e também passei ali pelo meu luto, né? Como eu era criança e aquela foi a primeira perda, a gente não sabia muito bem como lidar, né? Nem eu e nem os meus familiares. Então, não sabia muito expressar o sentimento, a saudade. Sabia que sentia saudade, mas não sabia exatamente como pôr pra fora, né? Sempre via meus parentes chorando, né? Minha família ali sentindo falta, mas não sabia verbalizar, né? Então, foi um período bastante difícil, né? Que durou algum tempo e que naquela época eu não soube muito bem como lidar com esse luto. A ajuda para enfrentar o luto veio por meio do espaço Nossa Âncora UENA, um grupo de voluntários de São José dos Campos que presta apoio gratuito para pessoas em luto de todo o Brasil, como explica a presidente do espaço. Na verdade, o nosso trabalho é ajudar as pessoas a entender o processo do luto, né? Porque o luto ele traz sentimentos muito difíceis de lidar, manifestações físicas que também vêm junto, e as pessoas ficam muito assustadas, achando que isso não vai passar, que é só com elas, né? Então, o nosso trabalho aqui é nesse sentido, de ajudá-las a entender o que é o processo do luto. Com a ajuda adequada, o luto pôde ser superado com menos sofrimento e com acompanhamento específico, a psicóloga consegue orientar as pessoas que passam por esse processo. Eu fiquei sabendo do ENA através da minha psicóloga, né? Ela me contou sobre o trabalho que era feito aqui. Como eu não consegui tratar ali o meu luto lá na infância, né? Achei interessante vir conhecer esse trabalho, né? Me despertou esse interesse. E aí depois, com o passar do tempo, acabei me tornando voluntária aqui também, né? E podendo fazer esse atendimento para as pessoas enlutadas. As integrantes do espaço Nossa Âncora, UENA, aproveitaram ainda para deixar uma mensagem de esperança para quem enfrenta o momento de luto. Acho que é importante a gente procurar esse apoio quando aquela dor está sendo difícil de lidar, né? Então, o UENA é esse espaço que oferece a oportunidade da pessoa ser cuidada, né? Se cuidar. Então, acho que é importante que as pessoas olhem para isso também, né? Não ignorem o luto, porque ele faz parte da vida e em uma hora ou outra a gente vive o luto. O luto é um processo, ele é doloroso, mas é possível de passar quando a gente entende o que está passando. Após uma perda, é esperado que sentimentos como medo, tristeza, culpa, raiva e insegurança sejam potencializados. E com isso, alguns comportamentos se evidenciam, como o desejo de ficar só, a sensação da falta de energia ou motivação, por exemplo. Para entender como superar um luto, o De Bem com Você de hoje recebe a psicóloga Rafaela Sala. Tudo bem, Rafaela? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Rafaela, para a gente começar, quais são as reações mais comuns no processo do luto? O principal é aquele que a gente já conhece, é a tristeza. Mas a tristeza ela pode acabar trazendo outros sentimentos para a pessoa, mas quando a gente pensa em luto, o principal sentimento é a tristeza, vem junto com a saudade, e aí é difícil para a pessoa lidar com essa situação, mas eu diria para você que a tristeza está em primeiro lugar. É o número 1, né? E é importante respeitar um tempo para superar esse luto? Com certeza. Temos alguns estudos que dizem que o luto pode levar até 2 anos, mas cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. Então é importante que a gente respeite esse tempo de luto da pessoa, mas a gente também tem que tomar o cuidado para que isso não se prolongue demais. Sim. Porque se
isso pode acabar virando uma depressão. Entendi. A família precisa ficar observando ali, né? Exatamente. Passou muito tempo, procura ajuda profissional. Exatamente, É né? o caminho. E entendendo que cada um tem o seu tempo. Entendi. E nós vivemos luto não só quando perdemos uma pessoa querida, né? Mas pode ser o término de uma relação, de repente o fim de um projeto, até mesmo a saída de uma empresa, né? Quais são os tipos de luto, os diferentes tipos de luto? A gente liga muito o luto realmente à morte. Pensa só na morte, né? Pensa só na morte. Mas qualquer perda que a pessoa venha a vivenciar, alguma coisa que fazia parte do cotidiano dela e de alguma maneira aquilo não existe mais, aquilo ali é considerado um luto também. Então sim, quando a pessoa é demitida, quando sai de uma empresa, quando termina um relacionamento, quando termina uma amizade, por exemplo. Então a gente pode lidar com vários tipos de luto em vários contextos da vida da pessoa. E é importante sempre a pessoa ficar atenta quais são os efeitos desse luto, de repente, né? Se passou muito da tristeza e não para, Exato. busca ajuda psicológica, enfim. Com certeza. Um auxílio da família e os familiares também. Exatamente. Uma rede de proteção. Uma rede de proteção, uma rede de apoio. E é importante também, de repente, se preparar antes. Por exemplo, eu vou sair de um emprego e eu estou cumprindo o meu aviso prévio. Fazer esse trabalho antes para tentar não passar por esse luto ou, inevitavelmente, assim, de qualquer maneira, eu vou passar por esse luto? Eu acredito que se você se prepara, né? Eu acho que um exemplo muito claro que a gente tem é de quando a pessoa se aposenta. Sim. Muitos entram em depressão após a aposentadoria justamente por conta disso, porque não... rotina. Exato. Perdem a rotina. Então, isso também é um processo de luto. Eu acho que se é uma coisa inevitável, por exemplo, a aposentadoria, ou eu estou me preparando para sair desse projeto, desse trabalho, se você conseguir se preparar, é melhor. A gente fala que sempre que a gente consegue antecipar uma questão emocional, né, até para a gente saber como é que a gente vai lidar, a gente vai encarar ali na frente de uma maneira muito mais saudável. Buscar novas alternativas. Exato. Né? De repente, aproveitar esse processo. Exato. Bom, gente, o tema de hoje, luto, como superar o luto. E depois do intervalo a gente recebe outras dicas muito especiais da psicóloga. Então, fica com a gente. Estamos de volta. A morte de uma pessoa amada é considerada uma das experiências mais difíceis de serem superadas, tanto individualmente quanto pelo núcleo familiar. A dor gerada pelo rompimento de um vínculo afetivo produz a necessidade de uma reorganização e uma nova realidade a ser experimentada, sem que a pessoa que partiu esteja ali presente. A psicóloga Rafaela Sala participa do programa de hoje com dicas de como superar o luto. Rafaela, no primeiro bloco a gente começou a falar de uma maneira muito rápida a questão da preparação, porque o luto também pode ser em questão da saída de uma empresa, né, da saída de um projeto, da aposentadoria, mas quando essa pessoa de repente não tem esse momento de preparação, no caso da aposentadoria sim, que ela consegue saber ali mais ou menos, mas fui demitido hoje e amanhã eu não faço mais parte desse grupo. Como minimizar a dor, o luto causado por essa saída, né? Sim, é um baque para a pessoa, né? Ela se dá conta ali que de repente tudo aquilo que ela tinha até então ali na vida dela, a partir de amanhã ela já não vai mais ter. Então ela precisa se reorganizar quanto a isso. E aí a gente tem uma questão que ela precisa lidar com duas situações ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela vai lidar com esse luto dessa saída da empresa assim de forma inesperada, ela também precisa ter consciência que ela precisa seguir com a vida dela. Então buscar forças até para conseguir um novo emprego, né? Exatamente. Ou dar entrada na documentação, Sim. Enfim, precisa ter essa força. Sim, precisa, né? Mas é uma coisa inesperada, né? Igual quando por exemplo, a gente tem mortes que às vezes a pessoa morre inesperadamente, Sim. né? Então, assim, de repente, numa demissão, a pessoa também vai ter que lidar da mesma maneira. E é importante também os familiares ali respeitar esse momento, né? Com certeza. Apoiar. Ele precisa desse apoio. De que maneira que a família pode intervir nesse caso? Nesse caso específico da perda do emprego, é ajudar a pessoa a não deixar a pessoa se abater de tal maneira que ela não consiga ter força para fazer as coisas, né? Não é o fim. Não é o fim, exatamente. Né? É aquilo que a gente fala, o importante Exato. não é o que acontece com a gente, mas o que a gente faz com o que acontece com a gente. Exatamente. Aconteceu, respira, Sim.
vida que segue. Exato. Graças a Deus tem vida, Exato, né? Então exato. vamos seguir em frente. Viva aquele momento, né, de frustração e tudo mais, mas é bem isso, é saber que precisa seguir com a vida. Ótimo. E agora a gente acabou de falar sobre a luta por conta da perda de um emprego, né? O fim de um relacionamento também gera um luto. Sim. Quais as dicas da psicóloga para vencer esse fim de um relacionamento? Busque ajuda. Eu acho que essa ajuda nesse processo, principalmente num fim de relacionamento, ela é essencial, né? Porque ali são duas pessoas, geralmente é uma que está terminando com a outra. Então, essa outra que está perdendo tudo, Não quer. ela não, muitas vezes não aceita, né? Para ela, assim, os sonhos foram retirados dela. A gente sabe que muitas vezes a pessoa fica muito mal por conta disso. Sim. E aí a gente tem que tomar cuidado, inclusive, em diferenciar a tristeza da depressão. Sim. Né? Porque a tristeza é uma coisa ali que ela vai viver e depois ela vai se reerguer Passa. e vai continuar a vida, exatamente. Agora, a depressão não. A depressão, a pessoa pode, inclusive, ficar sem sair da cama para ter os cuidados básicos ali, de escovar os Perde dentes. o prazer, né? Exatamente. Pelas coisas que ela estava acostumada a fazer. E nós temos um quadro aqui que existem alguns estágios que envolvem o luto, né? Nós preparamos um quadro com as 5 fases do luto. Matheus, por favor, coloca pra gente. Aí, obrigada. Então vamos lá, 5 fases do luto. Primeira fase, negação e isolamento. Como que é essa fase, doutora? Sim, a pessoa, ela de uma maneira ou outra, ela tenta não aceitar que aquilo ali é uma realidade para ela. Então, ela luta com todas as forças dela para não entrar em contato com aquilo. Então, ela realmente fica negando. Ela tenta não pensar naquilo, ela tenta não viver aquele momento. Muitas vezes a pessoa realmente acaba se isolando. Não quer falar com ninguém. Num primeiro momento, não. Poxa, raiva. Raiva. Aí ela vai passar para a fase da raiva. Por quê? Ela vai sentir muita raiva de tudo e de todos. Sim, porque claro. ela perdeu, principalmente quando a gente fala de morte, Sim. né? Porque ela perdeu um ente Muitas querido. vezes perde uma referência, né? O Exato. pai, né? Enfim, Exato. o principal responsável ali pela família. Depressão. Sim. A pessoa vai entrar numa tristeza profunda, e aí a gente tem que ter esse cuidado de tentar saber diferenciar exatamente o que é a tristeza, o que é uma depressão. Já passou da tristeza Exato. e instalou ali um quadro Exato. depressivo, Porque né? a tristeza faz parte, ela Sim. precisa viver esse Claro. momento. Por mais... Até porque ninguém fica feliz de perder um ente querido, né? Não tem como. Exato. Então, por mais Sim. estranho que possa parecer, é importante que a pessoa viva esse momento. Porque ela só vai conseguir superar se ela viver aquele momento. Tem que respeitar esse momento. Exato. E a tal da barganha? As pessoas ficam tentando negociar aí um Sim. encontro, um reencontro com a Exato. pessoa que partiu. Exato. A gente pode até fazer uma ligação com a religião, às vezes, da pessoa, porque ela tenta fazer exatamente isso, uma negociação para que ela tenha alguma possibilidade de contato com a pessoa. Exatamente. E por fim, Exatamente. a aceitação. Exato. A aceitação, eu acho que dessas 5 fases do luto, ela é a mais importante, porque se você não aceitar que aquilo aconteceu, você não vai conseguir seguir com a tua vida. Sim. Então, quando a pessoa aceita a realidade, realmente aquilo ali não existe mais na minha vida, ela vai aprendendo a lidar com as situações sem aquela pessoa ou sem aquilo que foi tirado dela. Entendi. É importante as pessoas conhecerem todas essas fases. Todas as pessoas que passam por um luto obrigatoriamente passam por essas fases ou não? Necessariamente não. Teoricamente, sim, mas cada pessoa de um jeito, da sua funciona maneira. de uma maneira, exatamente. Então, ela pode sim sair da negação e ir direto para uma depressão. Entendi. Ela pode sair da depressão, de repente ali teve ajuda profissional, teve alguma ajuda que foi muito efetiva e aceitar aquela realidade Entendi. dela. Partir de repente direto para aceitação também É muito difícil. É difícil aceitar. É muito difícil porque assim qualquer perda vai gerar uma tristeza. Sim, né? claro. Então não tem como. E é até importante, né, a gente sentir essa perda, entender que ela faz parte da vida, principalmente quando a gente fala no assunto morte, né? Sim. É uma coisa que meu pai costumava brincar muito. A única coisa que a gente tem certeza nessa vida é que vai morrer, da morte, enfim. Muitas vezes, na tentativa de consolar uma pessoa, a gente acaba atrapalhando. Ai, você está exagerando. Ai, para que drama. Mas qual que é a melhor maneira de ajudar a pessoa que está passando por esse momento de luto? É ter empatia. Empatia. A empatia é fundamental nesse processo, porque só a pessoa sabe a dor que ela está sentindo. A gente pode entender ou não entender a dor da pessoa, mas só ela sabe o quanto está doendo, o quanto aquilo está sendo difícil. Então a gente precisa respeitar,
não usar essas frases do tipo, você está exagerando, não precisa de tudo isso. Precisa, para aquela pessoa precisa. Sim. E é a forma dela lidar com o luto. Então a gente precisa ter muita empatia e a gente precisa estar ali do lado da pessoa como um suporte, para realmente ajudar. E não para fazer críticas. A gente sabe que às vezes acontece aí uma invalidação de sentimentos e a pessoa não precisa disso naquele momento. A questão do suporte é fundamental. Bom, daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo com outras dicas para ajudar você a superar, de repente, aí um momento de luto. Nós voltamos já já. Com a morte de um ente querido ou uma pessoa muito importante em nossas vidas, é normal que o luto, um processo sentimental que envolve a dor da perda, se instale no nosso dia a dia. Cada pessoa lida com essa angústia de maneira individual e particular, manifestando os sentimentos de formas bem distintas, que vão desde crises de choro até o silêncio total. Entender o processo do luto é fundamental e no programa de hoje contamos com as dicas da psicóloga Rafaela de como superar as perdas. Rafaela, o processo de luto é normal em algumas situações, mas quando a gente pode perceber que ele saiu desse sistema normal ali, que são aquelas fases, os 5 processos, 5 passos, né, que nós acompanhamos no bloco anterior, quando a família pode perceber assim, olha, extrapolou, tá demais. Sim. Quando isso se estende demais e quando eles percebem que a pessoa, por exemplo, já não está mais tendo aqueles cuidados básicos consigo, escovar os dentes, tomar banho, sair da cama, sair de casa, se alimentar. Então, isso é um indicativo de que ali a situação está bem complicada. De repente, instalou uma depressão. Exato. E o luto infantil? Porque é muito difícil, né? Como que a gente pode ajudar uma criança ou conversar com uma criança quando o assunto é relacionado a mortes? De repente, a morte de um ente querido ou a morte de um animalzinho de estimação. Como orientar essa criança? Sim. A gente tem que entender que para cada faixa etária, a gente vai trabalhar de uma maneira diferente. Então, os menorzinhos, para eles é como se a pessoa estivesse dormindo ou ela saiu e está demorando para voltar. Então, a gente precisa sempre tentar trabalhar ali de uma maneira lúdica. A partir dos 10 anos, eles já começam a ter uma noção maior. E aí, exatamente, de que existe uma finitude e que a pessoa não vai voltar mais. Então, a forma de conversar já vai ser diferente de uma criança de 2, 3 anos, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com as crianças, porque às vezes eles trazem essa questão do ele morreu porque eu briguei com ele hoje. Então eles esperam essa pessoa voltar porque eles precisam pedir desculpa. Entendi. Sabe? Então assim, a gente tem livros infantis, a gente tem hoje em dia com certeza vídeos né, em redes sociais, enfim, que ajudam nesse processo lúdico. Porque a criança precisa entender ali o que é necessário. Esse conceito. Exatamente, de uma maneira lúdica. E de repente, se os pais estão com alguma dificuldade, vale procurar uma ajuda psicológica, de repente, né? Procura um psicólogo para ajudar nesse processo. Sim, porque às vezes ali na própria anamnese o psicólogo vai perceber se quem realmente precisa da terapia é a criança ou se são os pais que estão precisando de terapia naquele momento, até mesmo para receber uma psicoeducação, uma orientação de como lidar com a criança naquele momento. E os animaizinhos de estimação? Eles ajudam bastante. Algumas pessoas relatam, eu consegui superar o luto porque eu ganhei um cachorrinho, ou porque meu cachorrinho estava sempre ali do meu lado. Sim. Mas eles também, por outro lado, eles sofrem muito quando o dono, por algum motivo, né, morre, enfim, ele também sofre o luto. Qual que é essa relação animais versus luto? Tá. Os animais, eles sentem, né? Eu não sou especialista nesse ponto, mas sim, eles sentem. Eles sentem a falta, inclusive, do tutor deles, né? Porque geralmente o bichinho ali dentro da casa, ele tem uma pessoa a quem ele se apega mais, exatamente. Né? Então, o ideal é que com o cachorrinho você fique tentando entretê-lo ali. Isso de uma maneira ou de outra, com o tempo, vai passando. Né? Agora, por outro lado, quando ele vem para dentro de uma casa para ajudar nesse processo, é muito
é muito importante a participação dele, porque o bichinho a gente sabe que traz uma vida para casa, leveza, né? Exatamente. Sim. Então, assim, ele nunca tá triste. Você chega em casa, ele tá sempre ali, abanando o rabinho, esperando você. Então, isso traz ali para a pessoa, vai amenizando ali alguma coisa e ela vai se preocupando com aquele bichinho, porque ela tem que cuidar. Lanche, exatamente. da refeição, na verdade. Exatamente. A água, sair para passear. Sim. Nessa daí já encontra alguém na rua, Exato. já conversa, né? Exatamente. Socializa. Sim. Ótima, uma maneira muito bacana. Então, os animais de estimação, uma ótima dica, de repente, olha, se alguém enfrenta o luto aí em casa, né? Trazer esse animalzinho para o convívio da família pode ajudar muito. Vai ajudar bastante. E nós separamos aqui um quadro com algumas dicas. Por favor, Matheus, coloca pra gente algumas formas de lidar com o luto. Vamos lá. Vivencie o luto. A tristeza é normal, né, Rafaela? Já falamos isso aqui, inevitável. O ideal é não tentar fugir dela? Sim. Sim, por mais difícil que seja a situação, é importante que você não fuja dela. Porque quanto mais você fugir, mais aquilo vai... Uma hora chega. Exatamente, exatamente. Não tem jeito. Procure ajuda profissional. A gente falou o programa inteiro aqui. Não é uma regra, né? Algumas pessoas, de repente, conseguem sair dessa questão, mas o caminho pode ser mais fácil com a orientação de psicólogo, né? Exato, porque o psicólogo, vamos entender que ele é uma pessoa neutra ali na vida da pessoa. Então, o intuito ali num processo de luto vai ser realmente ajudar a pessoa a vivenciar aquele luto. Ótimo, vamos lá. Dê tempo ao tempo. A saudade, claro, é uma constante, mas você pode se acostumar, né? Com uma companhia que não dói mais. Sim. Quando a pessoa entende que aquilo ali não tem retorno, né? Que a vida dela dali para frente vai ser daquela maneira, que ela precisa seguir. Exato, que ela parte para a aceitação mesmo do luto, ela consegue entender que dali para frente ela precisa pensar o que fazer e colocar em prática. Tem uma próxima tela, Matheus, olha lá, ó, redescubra quem você é. A gente tem um exemplo aqui, de repente, de uma mulher que ela passa a ser viúva, né, após a morte do esposo, e aí ela precisa atuar nesse novo papel, de repente como ali chefe de família, né? Exato, sim, porque ela perdeu a referência dela muitas vezes, né, ela tinha um papel de esposa e de repente ela se vê num papel de realmente cuidadora. De toda a casa. Exato, então ela tem que aprender a ser cuidadora também. Né? Ela tem que cuidar dela, mas ela também tem que cuidar dos outros. E às vezes até essa questão de se redescobrir pode trazer uma energia, uma vitalidade, uma força que ela desconhecia. Com certeza. Vai ajudar bastante. Volte à rotina. Apesar do desconforto, voltar à rotina de forma gradual é importante. Sim. Sempre que possível, se respeite, né? E vá voltando realmente de forma gradual ali, fazendo uma coisinha de cada vez, para que você também consiga lidar com toda aquela situação. A gente sabe que tem pessoas que muitas vezes, para fugir do luto, mergulham no trabalho. Sim, que seria a minha próxima pergunta. Tem pessoas que talvez já entram naquele processo de negação e algumas pessoas ainda usam aquela expressão, poxa, mas nem parece que perdeu o pai, que a mãe acabou de morrer, porque ele tá tão alegre, ele tá tão feliz, ele tá seguindo a vida. E não é, na verdade, isso é uma maneira de fuga também? Pode ser a maneira da pessoa lidar com a situação, mas a gente pode entender isso também como uma fuga. Ela realmente está fugindo, ela está naquela fase da negação. E às vezes, muitas vezes do isolamento, inclusive, então ela foge de qualquer pergunta, de qualquer coisa. Muitas vezes o enterro foi na parte da manhã, na parte da tarde a pessoa já está trabalhando. E assim, a gente tem que respeitar. Por mais que a gente não concorde ou não entenda aquilo, a gente precisa respeitar, porque é a forma da pessoa lidar com a situação. E também observar, né? Ficar ali no cantinho observando qualquer alteração mais grave, busca ajuda. E perguntar, quais são as perguntas que a gente pode fazer nesse momento? Porque tem algumas perguntas que podem acabar piorando o quadro do luto, né? Quais seriam as mais... assim, que pode amenizar um pouquinho. Eu acho que é perguntar o que eu posso fazer para te ajudar nesse momento, sabe? É mostrar para a pessoa que você está ali à disposição, mas está ali de verdade. Quando ela for desabafar, quando ela for falar, é importante que você realmente ouça com carinho, com atenção. Não coloque palavras de eu acho que você poderia, eu acho que você deveria fazer tal coisa, porque não vai fazer sentido para a pessoa naquele momento. A escuta. A escuta, exatamente. E a empatia, né? E a empatia. Com certeza. Poxa, Rafaela, muito obrigada. Foram dicas valiosas. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos telespectadores que estão em casa. E o De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!